Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, eu aqui meio com a cara inchada. Ontem tive uma reação alérgica de uma granola que eu comprei e acabei comprando errado, veio de amendoim e chocolate. E eu não sei, tive uma reação alérgica, fiquei inchada, fiquei estranha. Hoje eu acordei meio com os olhos inchados, então essa cara tá meio estranha hoje. Vamos lá, fim de semana corridíssimo e precisei dar um foco para estudar. Tô toda atrasada com a minha pós-graduação. Gente, olha só. Eu vou fazer a leitura de um texto grande, mas que eu acho bem explicativo, publicado. É um texto do Pierre Dubois, que eu falo que ele é sempre polêmico, mas eu gosto dele. Aquilo que não ressoa muito comigo, eu não faço a leitura, mas o que eu acho bacana eu tenho colocado aqui no canal. Foi publicado na página do meu amigo Oscar José, mas na página dele chamada Mochileiro Interestelar. Na verdade, esse texto foi publicado em 3 de março de 2024, né? Mais de um ano. E ele republicou aqui agora há 5 dias atrás. Vamos lá. Quem é a Confederação Galáctica? Compilação antiga que explica detalhadamente para os que desejam saber quem é a Confederação Galáctica, como pensam, como os galácticos se agruparam e criaram a Confederação, qual foi a razão, a quem pertence a Terra, qual a função da Aliança da Terra, que é coordenada pelos galácticos. Vamos lá. A confederação é a união das várias federações planetárias desta galáxia. Há milhares de anos atrás, para se defenderem de um inimigo comum, os reptilianos e os dracos, as várias espécies e raças desta galáxia uniram-se em federações planetárias e mais tarde na confederação, que é a união das várias federações planetárias da galáxia. Os humanos não fazem parte da confederação, porque ainda não estão ao nível de poder pertencer a essa união de seres superiores. A Terra pertence e é governada pela Confederação Galáctica. Os governantes e os líderes terrestres são apenas managers ou gestores, não mandam no planeta, apenas têm a ilusão de mandar e só podem fazer aquilo que lhes for permitido fazer. Na atualidade, todos os líderes que não capitularam perante o loirão, eleito como líder da Aliança da Terra pelos galácticos, foram clonados, já que quem está no total controle da Terra é a Confederação Galáctica. E vive-se debaixo da lei marcial. Estamos em estado de guerra, sendo que a humanidade não o percebe por estar inteligentemente enganada pelos galácticos que geram milhares de distrações. Os povos desta galáxia se organizaram em inúmeras federações e que mais tarde essas federações se uniram na Confederação Galáctica. É um disparate afirmar que a Confederação Galáctica tem limitações. A Confederação une todas as civilizações superiores desta galáxia e detém toda a ciência e toda a tecnologia desta galáxia. E todas as suas decisões são tomadas por acordo entre todos os membros ou por maioria de votos. A Confederação Galáctica pode tudo aquilo que for decidido pelo Conselho Galáctico. Tendo a capacidade de viajar no tempo, a Confederação pode, inclusive, quebrar linhas temporais e alterar destinos, pois tem acesso a todos os planos e linhas temporais. A Confederação Galáctica respeita o direito galáctico e a lei kármica, e por isso só interfere se isso
lhe for solicitado, ou se a estabilidade da galáxia ou de outras esferas estiverem em perigo. Isso é básico. Nunca confundir não pode com não deve. A Confederação Galáctica pode tudo sem restrições, mas nem tudo deve, porque ela mesma está sujeita ao direito galáctico e à lei kármica. Mas em relação ao planeta Terra é completamente diferente, porque a Terra é propriedade da Confederação. Para integrar a Confederação Galáctica deve-se ser ético, sendo assim lhes é impossível faltar com a verdade. Ao nível das civilizações superiores, não é possível mentir. A maioria dos galácticos contatam telepaticamente e podem escanear as mentes, ler as auras e sabem exatamente o que cada um pensa. Por isso, não é possível corrupção. Quando uma civilização atinge o estágio da telepatia, todos os seres são transparentes, deixa de haver mentira? A Confederação Galáctica, composta por membros de todas as civilizações superiores desta galáxia. Alguns são entidades de altíssima frequência, por isso é natural que existam pontos de vista diferentes, mas nunca oposição. Na intraterra está Agartha, onde habitam aqueles que já viveram aqui na crosta há muitos milênios, e é onde está Melk, aquele ao qual lhe devemos o fato de hoje estarmos vivos. Melk, acho que é o Melquisedeque. Melk, é muito respeitado pelo Conselho Galáctico, que é o topo nesta galáxia em matéria de autoridade. É uma elite de 9 membros escolhida de forma democrática e a hierarquia é fundamental. Ser um galáctico é apenas não ter nascido aqui na Terra. Digamos que é outra forma de designar um alienígena, um extraterrestre. Em termos absolutos, todos nós somos galácticos, porque todos nascemos e vivemos numa galáxia. Os intraterrenos, por exemplo, já foram galácticos, mas agora designamos-los por intraterrestres e não por galácticos ou extraterrestres, porque há milhares de anos que aqui vivem e nascem neste planeta. A Terra está cheia de galácticos e de ex-galácticos. Existem galácticos de todas as dimensões, físicos, ultrafísicos, de todos os tipos e de todas as espécies. Não há limites para a criação. Muitos galácticos são geneticamente semelhantes a nós, perfeitamente compatíveis conosco, e se estiver diante de um deles, nem sequer o reconhece como diferente. Há e sempre houve galácticos entre nós e podem aqui nem os distinguir de um humano. Muitos galácticos geram híbridos aqui na Terra, pelo que muitos terrestres são semigalácticos devido ao fato de serem filhos de mulheres terrestres que foram fertilizadas por galácticos. Isto acontece desde há milhares de anos. Os galácticos chegam a ter QIs de 1000 e os humanos raramente ultrapassam os 130. Há uma pequena diferença de 770%, um QI de 130 para um QI de 1000. Eles são, em média, 500% mais inteligentes que os humanos. Os galácticos trabalham com computadores quânticos, sendo que os humanos usam brinquedinhos aos quais chamam computadores. São centenas de milhares de anos de avanço. Os galácticos não pensam linearmente como os humanos. Entendem, os humanos pensam de forma linear, enquanto os galácticos pensam parabolicamente, de forma parabólica, em todas as direções. Por essa razão, fica difícil, quase impossível, para a humanidade entender o raciocínio
e estratégias dos galácticos. Pensam exatamente ao contrário da humanidade, pensam parabolicamente, em todas as direções, não de forma linear como os humanos. Os galácticos funcionam ao contrário. Primeiro forneceram informação correta, mas à medida que o tempo foi passando e que era necessário manter a operação oculta, foram gerando cada vez mais desinformação. Por isso, quanto mais procuram informar-se, mais desinformado se está. Existe sim evolução de informação para a desinformação, e a que prevalece é sempre a mais antiga. Quanto mais recente a informação, mais falsa é. Uau! Se querem entender como os galácticos pensam, vão ter que reformular completamente as suas mentes, porque eles pensam ao contrário da humanidade parabolicamente. Aliança da Terra. A aliança é uma associação entre militares terrestres e operacionais da Confederação. A Confederação apenas observa e controla as operações do espaço. Quem está a agir no terreno aqui é a Aliança, que tem como cara visível e líder escolhido pelos galácticos o Loirão. Quem dá as ordens é a Confederação, mas quem trabalha em terra é a Aliança, fazendo a caçada dos corruptos, aberrantes, satanistas, pedófilos em todo o planeta. Palavras de Pierre Dubois. Minha Nossa Senhora, né? Tá bem explicadinho isso aqui. Gente, o que a gente pode acrescentar, né? Também. Que todos nós somos galácticos, que algumas pessoas pertencem à Confederação Galáctica no sentido de serem galácticos e de estarem aqui na Terra em missão, sujeitos às orientações da Aliança da Terra, ou pelo menos entendendo o que se passa com as manifestações da Aliança da Terra nesse momento, né? Como eu sempre digo, tudo está sendo feito pelos bastidores, a gente não está sabendo nada do que está acontecendo, algumas coisas estão vindo à tona agora, né? E que faz sentido com tudo aquilo que a gente falava lá em 2020, 2021, né? E que só vai compreender quem tem todas aquelas informações lá atrás, né? Eu me detenho nesse momento a falar o estritamente necessário quando lá em cima me pedem, né? E achei interessante falar, como eu já disse isso num outro texto, não lembro qual foi, mas que no plano espiritual não pode haver mentira, porque se lê energia, não é? E eu falo isso. Essa questão da telepatia, da empatia, são as características mais fortes, talvez, dos galácticos feitos humanos, né? Galácticos no sentido de pertencerem à confederação também como trabalhadores da luz. E de saberem ler as energias e de serem pessoas transparentes, muitas vezes pagando caro pela sua verdade, mas integridade consciencial, aquilo que eu sou eu falo, aquilo que eu falo eu sou, não é? E entendendo que nesse momento estamos, quer dizer, na verdade sempre estivemos, mas hoje é algo que está mais explícito, sob a tutela da Confederação Galáctica, não é? E que o trabalho tem sido tão incessante, em especial nesses últimos dias. Nossa, como a gente ficou acelerada, eu me senti super acelerada, né? Mais irritada, assim, com o trânsito muitas vezes me irrita. Não é o trânsito em si, porque, como eu digo para vocês, eu boto uma musiquinha lá, eu vou indo. Mas as atitudes de desrespeito das pessoas no trânsito, isso é uma coisa que me tira um pouquinho do sério, né? Mas vamos lá.
nesses últimos dias pela infusão aí de tantas energias e tal que eu tenho falado nos últimos vídeos. Mas é entender que esse é o processo, né? E que por conta de estarmos vivenciando tantas coisas assim desafiadoras para essa energia que a gente traz para nossa natureza, que é muito mais sutil, estamos muito cansados e muitas vezes com muita saudade de casa, lá da nossa origem, não é? Tenho ouvido isso de alguns pacientes, parece que eu tenho saudade de uma casa que eu não sei onde é. Por sorte, quem me fala isso eu posso explicar, né? E porque dá uma sensação de solidão imensa, principalmente quando a pessoa não está conectada muito com essas verdades. Tem um pouco de compreensão espiritual, mas não tanto, não é? E aí não dá pra gente falar tudo, porque são coisas tão pesadas e que precisa estar com a mente tão aberta para poder entender, né? As coisas como é que estão ocorrendo e como ocorreram no próprio planeta, etc, etc, que eu tenho falado algumas coisas nos últimos vídeos. E estamos num momento de libertação, estamos num momento onde essas verdades virão à tona daqui a pouquinho e estamos nos preparando. Quanto mais nós nos desafiarmos nesses processos de eliminar essas nossas densidades, mais a gente estará apto a ouvir as revelações que virão de uma forma sem tanto espanto, né? Gente do céu, o troço me pegou. Duro que se eu tomar um antialérgico eu não trabalho, né? Vou querer dormir. Eu vou fazer daqui a pouquinho uma avaliação com um aparelho que se chama biorressonância quântica. Faz a leitura de todo o seu campo energético, seu campo quântico, e dá um relatório de 90 páginas e com algumas recomendações de como equilibrar a sua energia. Tô indo com uma amiga minha daqui a pouquinho, vou fazer um atendimento e depois vou. Dei uma ajeitada aqui na minha agenda para fazer isso, depois eu conto para vocês. Impressionante, tive uma paciente que fez e ela tinha feito exames laboratoriais fazia pouco tempo e tudo bateu. E eu falei, não vou fazer mais exame nenhum, vou lá fazer essa biorressonância quântica. E vamos lá ver o que vai dar, né? Que tá tudo desalinhado aí na minha energia, eu que tenho tentado ajustar a minha parte hormonal, não tenho conseguido com isso, engordei, né? E fora comendo, né, coisas que realmente não poderia, para variar. E preciso tomar atento e de eliminar realmente tudo aquilo que eu não posso, mas não vai sobrar quase nada, né? Dureza. E a gente vai levando, mas é isso. E então, essa questão da integridade, né, é algo que me pega demais. Eu dou desconto para quem não está inteiramente na sua verdade. Eu vou tendo paciência e tal, mas chega uma hora que você percebe que aquilo não muda, né? Não vai mudar, porque o medo predomina, né? Quando eu conheci meu marido que faleceu, ele também tinha hábitos de mentir. E com o tempo, né? Com muitas brigas no início, que eu falo que os 2 primeiros anos foram momentos bem desafiadores para manter a nossa relação. E a partir disso ele foi entrando no eixo, né? Foi entrando no eixo. Mas é algo que é complicado. E para quem vive numa transparência, ou se não está na transparência, está em defesas humanas, mas não numa mentira consciente, né? Aí a gente consegue trazer para nós e tentar se trabalhar nesse ponto. Mas é algo muito forte, eu acho, que para um trabalhador da luz
que está nesse momento de trabalhar as suas questões, de entender quem é, essa questão da verdade, né? Parece que a verdade fica assim, como um letreiro luminoso, piscando pra gente, né? Não saia da verdade, não saia da verdade, não saia da verdade, mesmo que isso te custe. E para mim custou muito, muito, porque eu sempre fui verdadeira e trabalhei com essa verdade e me custou. No meu divórcio me custou, por exemplo. Mas não me arrependo. Porque não trabalhei com a inverdade, né? E isso é o que é o mais importante para manter isso que eu chamo de integridade consciencial. E é isso, gente. Eu achei que dava para até falar um montão de coisas, mas eu acho que o texto do Pierre dessa vez tá bem explicadinho e vamos aguardar os próximos passos aí das orientações que a Confederação Galáctica vai dar para a Aliança da Terra, que é ela que está atuando nesse momento. E nós, como soldadinhos, mantendo a energia para que formando aquilo que a gente chama de massa crítica, pelo menos 51% de luz, para que a Terra possa continuar o seu processo de ascensão. E é isso só que a gente quer. Certo? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.